Hoje nós vamos falar sobre a função logarítmica. A função logarítmica é do tipo y, ou ainda f de x, é a mesma coisa, é igual ao logaritmo de x numa base a. Como, por exemplo, f de x igual ao logaritmo de x na base 2. Como é que nós vamos construir esse gráfico? Nós vamos fazer uma tabela, onde vamos ter x e f de x. Então aqui temos x e vamos ter aqui y, que é a mesma coisa de f de x. Para os valores x, nós vamos pegar 1 sobre 2, 1 sobre 4 e 1 sobre 8. Frações. E acima de 1 vamos ter 2, 3 e 4. Fazendo as correspondências, nós vamos ter 1 oitavo e menos 3. Vamos ter 1 quarto e menos 2, meio e menos 1, 1 e 0, 2 e 1. Não vamos trabalhar com 3. E o 2 nós vamos ter o valor 2. E o 4 nós vamos ter 2. Nós não vamos ter 3 aqui, porque senão nós vamos ter o valor 1, alguma coisa. Vamos trabalhar com 3 não. Mas o 4 vai ser o valor de 2. Nós vamos colocar esses números no gráfico. Então vamos ter assim. Vamos ter o ponto 1 oitavo em x, 1 oitavo aqui, e menos 3 aqui embaixo. Vamos ter o ponto 1 oitavo, vamos ter o ponto 1 quarto e menos 2. Vamos ter o ponto meio e menos 1. E vamos ter o ponto 1 e 0. 1 em x e 0 em y. 2 e 1. No caso ele vai vir para aqui. Vamos ter 4 e 2. Vamos ter esse ponto. O que acontece é que quando nós unirmos todos esses pontos, a função logarítmica vai ficar dessa forma. Sendo que essa ponta ela nunca vai tocar no eixo dos y. Ela sempre vai ficar cada vez mais próxima, mas não tocar. E aqui ela vai crescer. Então, essa é a função de y igual a log de x na base 2. Se nós aumentarmos esse valor de a, o gráfico vai ficar assim. Vai ficar dessa forma. Ele vai vir aqui de baixo, passar muito próximo e vir para aqui. Então esse é o gráfico de log de 3x. Se nós fizermos log de 4x, ele também vai vir muito próximo aqui, e aqui nessa posição ele vai vir para cá. Então y vai ser igual a log de 4x. O que a gente está querendo dizer é que na medida que você vai aumentando esse número a, o gráfico da função vai tendendo a descer. Então, quando você tiver, vamos supor, y igual a log de 7x, ele vai estar mais nessa posição. Uma coisa que é interessante de se lembrar é se falar sobre o gráfico do exponencial. O gráfico da função exponencial ele vai cortar o eixo do x em 1. E ele vai ser mais ou menos assim. Ele vai vir daqui, passa pelo 1 e começa a crescer. Então observe que se nós traçarmos aqui uma bissetriz, esse gráfico do exponencial ele é simétrico em relação ao eixo logarítmico. Então, a função logarítmica e a função exponencial são funções inversas. Agora existe uma outra situação. Se esse a da função logarítmica, log de x elevado a a, este a for entre o número 0 e o número 1, por exemplo, metade ou 1 quarto, a função logarítmica ela vai adquirir esse formato. Ela vai começar a nascer a partir daqui
vem descendo, passa pelo ponto 1 e continua a crescer neste sentido. Então, esse gráfico é da função f de x é igual a log de x na base 1 sobre 2. Então, o que acontece? Se nós temos o a maior do que 1, nós vamos ter esse comportamento. A função logarítmica vai passar por esse ponto e ter essa figura. Se nós tivermos o a entre 0 e 1, ele já vai ter essa configuração. Ele vai começar aqui em cima, vai passar no ponto 1 e crescer nesse quadrante. Então essa é a função logarítmica com o a entre 0 e 1. E nós vimos também que a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Então é isso.